Nós vamos dar então continuidade ao nosso simpósio nesta tarde. Dr. Carlos Guilherme Yazzi Nasri, ele é médico cirurgião geral e cirurgião oncológico, né, do Corpo Clínico da Santa Casa de Araçatuba, preceptor da residência médica de cirurgia geral, também é membro da nossa UTI, né? Ele é um médico que atua diretamente na linha de frente, e que vai fazer uma apresentação interessante a respeito das peculiaridades em cirurgia de urgência em pacientes com Covid-19. Chamo à frente o Dr. Carlos Guilherme. Vamos lá. Boa tarde, né, a todos. Agradeço o convite, né, do Núcleo de Ensino e Pesquisa, da Santa Casa, né, que me acolheu também aqui nesse último ano e meio que eu tenho estado aqui em Araçatuba, e que tem sido um desafio bastante interessante. Sem muitas delongas, né, vamos falar sobre aspectos cirúrgicos que são pertinentes, né, em relação à pandemia, né, da Covid-19 e o impacto disso, sob o ponto de vista da evolução da cirurgia geral, né. Então, nós vamos partir do básico, né, o que a gente sabe. Obviamente, nós estamos falando sobre aspectos da cirurgia, né? Eu acho que vocês já tiveram uma overdose efetiva de clínica médica, então nós vamos ver como lidar com esses pacientes em relação à cirurgia geral. Então, nós sabemos que a Covid-19, ela tem o SARS-CoV-2, né? Ela foi descoberta, o primeiro caso, em dezembro de 2019, né? A Organização Mundial de Saúde, em 30 de janeiro, decretou, né, o interesse internacional em relação à pandemia. No Brasil, o primeiro caso em 26 de fevereiro de 2020, e, de novo, né, a pandemia foi decretada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020. Né? Então, esses fatores, né, são o start para a gente começar a pensar na modificação do status quo em relação à cirurgia geral, né? Então, o que a gente sabe também? Ela tem uma incubação que varia de 2 a 14 dias, geralmente ela está relacionada à infecção das vias aéreas superiores, né, com um quadro bastante inespecífico, então com febre, tosse, mialgia, anosmia. 25% dos pacientes apresentam sintomas gastrointestinais, né, variando desde epigastralgia, náuseas, vômitos e diarreia. Né, 81% dos pacientes evoluem de forma leve, 14% de forma grave e 5% de forma crítica. Né? Então, a gente vai observar esse impacto também em relação à cirurgia geral. Né? Essas urgências, o que a gente sabe em relação à urgência abdominal? Né? Nós temos os pacientes com protocolos definidos para todas as afecções abdominais, tá? E isso já está absolutamente estabelecido. O que a gente não sabe é como haverá o impacto em relação aos pacientes com Covid. Nós sabemos como os pacientes que têm uma afecção eu conduzo, mas quando eu tenho as duas afecções se sobrepondo, como é que eu vou lidar com essas afecções? E esse é o grande desafio do raciocínio do cirurgião nesse momento, né? Então, os protocolos nós já temos estabelecidos, resta saber como lidar agora num ponto comum, né? Deixa eu voltar aqui que eu acho que eu pulei. Vamos ver aqui. Então, é a gente estabelecer o ponto comum, né, em relação à cirurgia de urgência e à Covid. Né? O que a gente não sabe em relação à urgência cirúrgica versus a Covid? Né? O diagnóstico rápido da Covid. Então, esse é um ponto desafiador para a gente. Quando eu vou operar o paciente, eu tenho certeza que esse paciente não está contaminado, eu não tenho essa informação, e essa informação não é fácil de se obter. Né? O impacto do tratamento operatório, a anestesia geral, o trauma cirúrgico também precisa ser bastante definido e delimitado. Os estudos de hoje são todos retrospectivos, nós não temos nenhum estudo prospectivo para se falar de Covid e de cirurgia. Então, tudo que a gente usa são estudos retrospectivos. E, obviamente,
e isso traz dificuldades para a gente avaliar efetivamente como vai evoluir esse paciente, né? E os protocolos da terapêutica ou do tratamento não operatório também devem ser considerados, tá? Então, nós já temos protocolos definidos para os tratamentos não operatórios. Resta saber, efetivamente, quando nós vamos usá-los, né? E a real necessidade e efetividade de se usar esse protocolo, né? Outra coisa, a exposição da equipe cirúrgica e do staff hospitalar ao vírus. Então, assim, nós temos que operar o paciente, nós vamos considerar isso, né, circunstancialmente, precisamos considerar isso, mas eu tenho que considerar epidemiologicamente e eu tenho que considerar os fatores locais também hospitalares, pandêmicos, a pressão sobre o sistema de saúde, e é sobre isso que nós vamos falar, né? Prioridades: oferecer o tratamento mais seguro ao paciente, prevenir a contaminação da equipe assistencial, preservar as EPIs, né, leitos e UTI, então evitando pressionar o sistema de saúde e minimizar a transmissão viral da Covid. Então, nós temos que achar um ponto comum e sem priorizar entre si, o que não é fácil. Um fator muito positivo, né, que em relação à pandemia que foi colocado desde o início pelas sociedades cirúrgicas, foi realmente a suspensão das cirurgias eletivas. Isso teve um efeito muito positivo, do ponto de vista de saúde pública, né? Porque, assim, é muito complexo. Nós não temos, como eu falei, estudos que possam avalizar efetivamente a segurança dos procedimentos e a segurança da equipe cirúrgica, e principalmente para o paciente. Então, nós vamos ver alguns estudos iniciais que foram feitos, cujos resultados que nós obtivemos, eles são muito ruins no paciente que não tinha o diagnóstico de Covid, que foi submetido a procedimentos de menor complexidade, média e alta complexidade, que tiveram uma evolução catastrófica. Então, inicialmente, as sociedades cirúrgicas, evitando a cirurgia eletiva, foi um fator bastante positivo de impacto em saúde pública, né? Vamos lá. As recomendações, então, é outra coisa. Hoje, nós trabalhamos com recomendações, nós não temos estudos efetivos que possam nos dar segurança na condução da crença cirúrgica. Qual caminho eu devo tomar? Eu não tenho isso efetivamente definido, não é assim? Então, eu vou me balizar hoje com recomendações do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, da SBAIT, né, do Sobracil, e as determinações que são, então, de grupos maiores em termos mundiais, tá? Mas que tem sido bastante efetivo, isso eu devo dizer, né? Todas as sociedades, elas se posicionaram rapidamente, né, em relação à pandemia, e isso foi muito bom. Tá. Enfim, qualidade dos dados, né? Nós não temos dados robustos, né, efetivamente. Os estudos, como eu disse, são retrospectivos. Eu tenho uma ausência total de dados, né, sobre alguns pontos que são pontos cegos e que possivelmente continuarão cegos por algum tempo, né? E essas recomendações muitas vezes trazem dúvidas para a gente. Por quê? Porque elas não estão efetivamente balizadas sobre uma definição científica, né? Isso tudo leva a quê? Leva a uma decisão individualizada. Então, hoje, existe a necessidade dos cirurgiões, frente aos casos cirúrgicos ou potencialmente cirúrgicos, que eles individualizem a decisão cirúrgica. Então, necessita o bom senso, que nesses tempos nossos está tão difícil e alheio da sociedade. Mas nós temos que ponderar, né? Quando eu vou operar o paciente, por que eu vou operar o paciente, e efetivamente se eu trago benefícios ao paciente com a indicação cirúrgica. Não é assim? Então, volta. Eu estou apertando alguém errado aqui? Pronto.
Os objetivos dessa apresentação, efetivamente, é trazer algumas variáveis que possam fornecer ao cirurgião elementos para a tomada de decisão frente aos casos de urgências, né, no meio ou em meio à pandemia de Covid. Tá? Então, nós vamos avaliar uns dados para que a gente possa tomar decisão de maneira mais efetiva. Por que ele está andando todos assim rápido? Ah, é? Vamos ver aqui, peraí. Eita. Peraí, então vamos lá, vamos devagarinho. Oi? Vamos ver aqui. Isso, depois do objetivo. Ver se você consegue ser mais feliz que eu aqui. Aspecto 1. O paciente tem Covid, então nós vamos avaliar se esse paciente ele vem, porque o espectro da doença, primeira coisa que eu preciso avaliar, esse paciente é um paciente que ele tem uma indicação cirúrgica, e se ele tem alguma indicação, ele tem aspectos clínicos que condizem com a Covid. Então, a primeira avaliação que eu preciso ter, ela está sobre a clínica do paciente. E a clínica, nós sabemos que é inespecífica, não é assim? Então, eu sei que o espectro da doença é bastante amplo, desde um paciente assintomático até uma evolução que seja vertiginosa e fulminante. A gente sabe que as evoluções têm sido assim, né? A clínica é inespecífica. O laboratório, então eu tenho RT-PCR, que pode ser que positiva em torno de 67% dos casos, e é um estudo que nós temos a seguir, passa o próximo, por favor, que mostra isso. Então, quando eu tenho 67% dos casos que positivam, eu tenho 30% que não estão positivando. Então, do ponto de vista laboratorial e de segurança do paciente, segurança da equipe cirúrgica, é discutível. 30% dos pacientes, se eu indicar o procedimento cirúrgico, eu posso estar operando um paciente com Covid. E a evolução dele vai ser uma catástrofe. Então, eu preciso ponderar quando operar, e baseado no que nós temos, do ponto de vista clínico, do ponto de vista laboratorial e do ponto de vista tomográfico, tomar a decisão. Passa para a gente, por favor. Então, nós temos aqui, ó, falando a tomografia. É um outro aspecto, acaba caindo num clichê administrativo, né? Você fala, pede a tomografia, não pede a tomografia. A tomografia é absolutamente necessária no entendimento e nas recomendações de todas as sociedades cirúrgicas. Eu preciso da tomografia, porque a tomografia é altamente indicativa e com alta sensibilidade do paciente estar desenvolvendo a doença. Então, passa para a gente, por favor, Fábio. Veja esse estudo. Nós temos de 1.100 pacientes, eu não me recordo ali no total, nós temos 500 pacientes, 580 pacientes, se eu não me engano, com pacientes que tinham PCR e que tinham a tomografia positiva. Veja, que quase metade deles inicialmente. De 308 pacientes com PCR negativo e tomo positivas, 147, ou seja, 48%, eram altamente prováveis. E desses, 103 ou 33% prováveis. Então, você vê que a tomografia, e além disso, nos 93% ser 14 de 15 pacientes restantes, os pacientes que positivaram para PCR no decorrer da internação, tinham a TC sugestiva de Covid. Então, você vê que tem uma sensibilidade extremamente alta. A tomografia é necessária como um fator de balizamento cirúrgico, em que pese que há outras condições. Mas eu devo me basear no clínico, no exame clínico do paciente, na suspeição baseada pela queixa do paciente, devo me basear efetivamente nos exames laboratoriais e também na tomografia. Passa para a gente. Então, a tomografia, todos os pacientes com urgência cirúrgica abdominal são pacientes eletivos à tomografia, identificação rápida dos casos suspeitos, faltou um Szinho ali, medidas específicas a serem tomadas, isolamento, precauções de contato e, obviamente, que haverá repercussão no tratamento do paciente. Passa para a gente. Muito bem.
Então, eu tenho aqui os aspectos tomográficos, né, que eu acho que todos estão cansados, né, suficientemente cansados de ver as densificações, né, que nós chamamos em vidro fosco, e daí o quadro clínico se estabelece. Pode passar para a gente? Esse trabalho foi feito no comecinho da pandemia, e aí ele determinava para a gente, é uma nota técnica publicada no colégio, né, que trata sobre o plano, o que fazer, o que o cirurgião deve fazer, como conduzir esses casos cirúrgicos, né, como a gente deve se portar. Passa para a gente, Fábio. Então, a indicação clara no tratamento cirúrgico. Quais são as indicações claras de tratamento cirúrgico? Eu tenho peritonite difusa, eu tenho pneumoperitônio, eu tenho sepse de origem abdominal, eu tenho obstrução intestinal sem resposta clínica, né? Isquemia com necrose intestinal, hemoperitônio, eventualmente. Essas indicações são clássicas e elas não se modificam e não se modificaram em relação à pandemia. Portanto, elas continuam a mesma. Passa para a gente o próximo. O que acontece? As indicações cirúrgicas, elas vão acontecer com, sem ou apesar da pandemia e da Covid. Essas são as clássicas. Então, não tem como eu ter uma ameaça franca abdominal e eu dizer que o paciente está com Covid e eu não posso operá-lo nesse momento. Eu vou esperar o melhor momento. Não há melhor momento para sepse abdominal. Ele é cirúrgico e ponto. Eu preciso operar o paciente. Então, em relação à emergência cirúrgica, não há discussão. Aí não reside nenhuma discussão. A discussão existirá efetivamente nos quadros que são ditos inflamatórios. Ou seja, na apendicite, na colicistite eventual, na pancreatite. São quadros que têm uma irritação visceral importante, mas que tendem a ter um curso natural da doença positivo e bom. Então é aí que nós temos que ponderar, e aí existem algumas nuances que causam realmente discussão entre os cirurgiões, né? Que a primeira delas, por óbvio, é a indicação cirúrgica da apendicite aguda. Mas vale a pena a gente recordar alguns dados. Passa para a gente. Então, assim, a indicação clara, vamos só terminar. A indicação clara, então eu tenho um paciente cirúrgico. E nós tivemos um exemplo aqui de um paciente cirúrgico, que eu operei há uma semana atrás, que eu vou, no final da apresentação, vou mostrar para vocês, cuja indicação era indiscutível, não tinha o que ponderar, era cirúrgico e ponto final. Então, cabe ao cirurgião fazer o quê? Eu tenho que testar o paciente, eu tenho que utilizar os EPIs, eu tenho que proteger a equipe, não é assim? E eu preciso, efetivamente, falar com a família, informar a família do alto risco da resposta inflamatória da doença inicial da Covid e da doença secundária, se é que a gente pode chamar dessa maneira, ou associada, ou incidente, que vai ser a doença cirúrgica. Então, essa resposta inflamatória vai se sobrepor. E esse paciente, potencialmente, se torna muito mais grave do que simplesmente a Covid. Difícil dizer assim, né? Simplesmente a Covid, que já é um paciente, potencialmente, um paciente com uma evolução bastante grave. Passa para a gente, por favor. Então, eu tenho pacientes muito graves, um paciente com hipoxemia grave, o paciente já está desaturando, o paciente já não tem competência respiratória alguma, o paciente já está entubado, né? Então, e esse paciente precisa ser operado, né? Que foi o caso que eu falei para vocês anteriormente. Paciente com coagulopatia, que também está coagulado, está anticoagulado. Então, é outro paciente, é outra situação potencialmente trágica em relação à cirurgia, né? Então, eu tenho que discutir com a família sobre a possibilidade, primeiro, cirúrgica, segunda, né, a possibilidade de condução clínica, considerando que nós estamos falando num paciente eminentemente cirúrgico, e veja, as responsabilidades médicas continuam, porque eu posso tomar uma decisão não cirúrgica e até passar isso para a família. Mas como falar, e como você tomar uma decisão não cirúrgica se eu estou falando de uma apendicite? Mas esse paciente tem Covid, esse paciente está desaturando, tem 90% de um pulmão comprometido, mas eu não vou operá-lo porque ele pode ter uma resposta inflamatória, uma resposta pós-operatória pouco favorável.
E eu deixo o paciente morrer de apendicite. É comum a gente deixar morrer alguém de apendicite? Não é nada comum. Então, essa decisão, quando eu falo individualizar a decisão, é que você tem caso a caso, e você tem que conversar com a família. A família é fundamental dentro desse processo de tomada de decisão. Porque tomar decisão cirúrgica em relação a isso é fácil, né? Eu tenho que operar. O difícil é a gente conduzir de maneira efetiva e positiva, né? Boa, o paciente. Passa o próximo, por favor. Não há indicação. Então, assim, tratamento não operatório. Então, eu estou falando dos pacientes cirúrgicos, moleza. Esse eu indico a cirurgia, não é? E se o paciente não tem condições, ou eu posso ponderar a condição de operar ou não operar esse paciente? Passa para a gente. Então, aqui, esse foi um trabalho inicial, ele foi bem clássico, é um trabalho que tem 4 pacientes, é um trabalho que foi publicado no Irã, mas ele ficou um trabalho assim, que inicialmente ele trouxe luz para as questões do paciente cirúrgico, que não tinha o diagnóstico prévio de Covid. Então, o paciente que era operado para corrigir uma hérnia inguinal, uma hérnia ventral, com colocação de tela, um paciente eletivo, e que, de repente, esse paciente evoluía de maneira complexa e ele evoluía com Covid. Por quê? Porque ele já estava com a Covid e já estava no período de incubação e desenvolveu a doença. E desenvolveu a doença após o procedimento cirúrgico, que não eram grande, né, não eram impactantes na cirurgia de grande porte, mas de médio e pequeno porte, e que o resultado foi aterrorizante, com 75% de óbito. Tudo bem, são 4 pacientes. Mas trouxe luz, falou, opa, nós temos alguma coisa muito grave, ou que potencialmente evoluirá de maneira muito grave. Então, a tomada de decisão, volto a dizer, em relação às sociedades, foi bastante rápida e efetiva nesse sentido, né? A sociedade falou, vamos suspender as cirurgias, né, a cirurgia eletiva, porque efetivamente havia um risco, e há um risco muito grande. Por quê? Porque nós não temos controle. Nós não temos o controle do ponto de vista diagnóstico, inicialmente. Então, é muito complicado, né, você colocar o paciente com absoluta certeza que esse paciente não está incubando e esse paciente não vai desenvolver a doença. Passa para a gente. Esse aqui é um estudo da China, é um estudo lá já com uma amostragem maior. Então, são 34 pacientes submetidos a operações eletivas, né, desenvolveram Covid nos primeiros dias após a operação, mas 44% foram para a terapia intensiva, considerável, 32% com síndrome de angústia respiratória, também é muito considerável, com 20% de letalidade. Ou seja, a gente está concluindo que cirurgia e Covid não combinam em absoluto, né? Então, passa para a gente, Fábio, por favor. Então, a gente precisa ter as medidas efetivas para a gente poder tomar decisão, né? Mais um. Então, aqui, é o que eu falei, nós temos aqui 2 papers que são de baixo impacto, do ponto de vista médico, mas efetivamente eu tenho essa conclusão, que esse paciente, ou o paciente cirúrgico, não é um paciente adequado aos tempos de pandemia. E, além disso, nós não temos estudos efetivos que possam nos conduzir à segurança do staff em relação ao procedimento cirúrgico. Passa para a gente, por favor. Então, eu concluo. Não há indicação de cirurgia, é tratamento não operatório para todo mundo. Gostaríamos que fosse assim, mas também não é assim, porque nós temos diversas nuances, como eu falei. Passa para a gente. Então, se a gente for falar de apendicite aguda, né, que é o basicão, na apendicite aguda, o tratamento não operatório, o que nós estamos mostrando aqui parece na verdade, é uma peritoneostomia, né? Parece um coto de amputação, mas na verdade é um abdômen. É uma peritoneostomia. Então, aqui no 3º dia de reoperação, olha como o estado que já estava o abdômen, e após um mês que nós temos lá dos procedimentos cirúrgicos. Então, é uma situação bastante complexa. Então, quando eu falo não operar o paciente, eu estou tomando uma decisão, eu estou postergando um procedimento, cuja consequência pode ser muito grave. E a peritoneostomia é um indicativo,
talvez o maior indicativo da frustração do cirurgião em relação ao procedimento, aquilo que pode dar errado, e quando as coisas dão totalmente erradas. Você deixa o paciente em peritoneostomia. E a sorte do paciente é chegar 1 mês, 2 meses ou 3 meses após. Né? Passa para a gente, por favor. Então, eu vou utilizar os protocolos. Tá? Então, assim, a análise é feita por meio de protocolos, e esses protocolos que vão indicar para a gente, devo ou não devo, e balizado em quê, e baseado em que eu devo ou não devo operar. Então, eu vou pegar os quadros principais, na verdade, eu vou falar de apendicite e colicistite para não esticar, porque senão vocês não vão suportar isso. Né? Então, eu vou falar dos 2 principais de maneira rápida e objetiva, mas considerando, de novo, os quadros inflamatórios abdominais como quadros fundamentais do ponto de vista da ponderação cirúrgica. Volto a dizer, indicação cirúrgica clássica continua igualzinho, não mudou nada. Então, nós vamos ponderar aqui. Passa para a gente, por favor. Então, nós temos aqui, tratamento não operatório da apendicite. Veja, isso é uma discussão entre os cirurgiões que causa uma polêmica gigantesca. Não operar o paciente cirúrgico, não operar o paciente com apendicite. Né? Mas é possível, sim, e tem muito estudo a respeito disso. Em termos pandêmicos, ou em tempos pandêmicos, é muito bem-vinda a discussão. Será que eu preciso operar sempre? E se eu não operar esse paciente, qual é o paciente, então, que eu pondero? Eu devo ter alguma lógica nisso. Passa para a gente. Volta um pouquinho, volta só um pouquinho. A lógica é exatamente isso aqui que a gente vê nesse momento. Apendicite aguda com abscesso periapendicular. Esse paciente eu pondero operar? Sim, pondero. E tenho resultados surpreendentemente bons em relação a não operar esse paciente. Quando mais eu não opero? Apendicite aguda não complicada, fases iniciais. Tem estudos prospectivos muito interessantes, com resultados surpreendentes também. Veja que os colegas, meus pares vão me matar de apresentar isso como cirurgião, mas é uma coisa interessante. Isso deve ser ponderado. É um tempo diferente que nós estamos vivendo, mas nós vamos pensar a respeito. Né? E a apendicite hiperplásica, que é indiscutível. Né? Passa para a gente. Então, no abscesso periapendicular. Então, aqui nós temos uma revisão de 61 artigos. O abscesso periapendicular presente em 3,8% dos casos. O tratamento não operatório falhou em 7,2%. Punção percutânea em 19,7%. Complicações menores que a terapia cirúrgica. Menos complicações no abscesso periapendicular clínico do que cirúrgico. Obviamente, com punção, eu tenho que puncionar. Esse é um fator que dificulta um pouco para a gente? Dificulta um pouco. Passar um pigtail, eventualmente, para fazer uma drenagem periapendicular, é um procedimento absolutamente fácil de fazer, mas que a gente não está acostumado. Né? Isso eu falo em termos de Brasil. Não é comum. Quando a gente tem dificuldade de acesso até para videolaparoscopia, né, que dirá para outros procedimentos, mas não é um procedimento complicado, né, a gente precisa considerar isso. Outro fator que é importante é a malignidade eventual. 1,2, nós temos carcinóides de apêndice. Quando eu opto efetivamente pela punção, eu não vou ver efetivamente se isso foi causado por um tumor carcinóide ou se foi uma apendicite clássica. Né? Então, esse é um outro fator que fala contrário. Recorrência da apendicite também seria um outro fator, 7,4, considerável também. Passa para a gente, por favor. Então, veja aqui, recomendação da Sociedade, né, da Sociedade Mundial de Cirurgia de Urgência. A recomendação: doentes com abscessos periapendiculares podem ser tratados por punção percutânea guiada por métodos de imagem, sendo a apendicectomia postergada. Está vendo? Olha que interessante. Então, isso foi em 2011. Veja que o verbo ali é o podem. Então, ela pode ser. Isso mudou em 2013. Passa o próximo. Em 2013, eles devem ser. Então, nós não estamos falando de uma novidade cirúrgica. Nós estamos falando de alguma coisa que já está estabelecida já faz alguns anos. Então, a punção para o abscesso periapendicular, efetivamente,
é a conduta mais aceitável, né? E não é um procedimento difícil de fazer. O difícil em relação a isso é modificar o status quo, né? É você modificar a cabeça de todos para você chegar para um paciente e falar: eu não vou operar seu apendicite. Como é que se faz isso? Né? Então nós temos que ter uma modificação estrutural, até sob um ponto de vista de ensino médico, para que a gente leve as conclusões a algo mais aberto, pelo menos discutível. Nós temos que discutir sobre isso. E hoje não há discussão, né? Se eu propor um negócio desse, possivelmente vão me cortar a cabeça, falando: esse cara é louco. Mas não sou, né? A literatura está aí e comprova isso. Passa para a gente. Tratamento não operatório da apendicite, né? Volta, não, outro para frente. Né? Agora, nas não complicadas. Apendicite não complicada, o que vai acontecer? Eu tenho o paciente na fase inicial e, eventualmente, eu posso ponderar fazer o tratamento com antibiótico terapia. Então, esse estudo prospectivo está baseado efetivamente nisso. Então, eu tenho antibiótico terapia versus cirurgia e antibiótico terapia. E vejo o resultado: 73% dos pacientes sem antibiótico terapia foram curados em 2 semanas. 73%, é considerável, é muito considerável. Em tempos de pandemia, é muito para ser avaliado. Nós precisamos pensar sobre isso, refletir sobre isso, é um número importante, não? 97% foram operados. Então, em condições, veja, de um paciente que não tem uma condição pulmonar efetiva, de um paciente que tem complicações, que tem associação efetiva de doenças graves, eu posso ponderar a antibiótico terapia? Eu acho que eu devo ponderar sobre ela. Tá? Eu acho que são dados, eu não sei se os clínicos têm essa visão, mas eu estou colocando dados que são absolutamente ponderáveis, né? Que traz uma nova visão, uma nova luz sobre o que a gente anda fazendo e vendo. Passa para a gente, por favor. Aqui a recomendação também da sociedade, né, de cirurgia de emergência, que o tratamento operatório é de escolha para apendicite, não perfurada. Então é melhor operar. Tá? O tratamento não operatório para apendicite, não perfurada, pode ser uma opção se houver marcada melhora no quadro clínico antes da operação. Eu falo uma coisa e logo depois eu falo: mas veja bem, a gente pode ponderar a respeito. Né? Pode passar para a gente? Em relação à colicistite, a mesma coisa, né? Então eu tenho uma irritação visceral, uma chamada periviscerite, né? Geralmente eu tenho um cálculo impactado como fator fundamental inicial do desenvolvimento da colicistite. Então eu tenho infundíbulo, processo inflamatório local, e isso podendo evoluir, né? Tanto para um quadro de vesícula hidrópica, eventualmente para empiema de vesícula, para perfuração, coliperitone, por aí vai. Mas o fato é que as fases iniciais que vão ditar a evolução do quadro, se eu fizer uma pausa alimentar, antibiótico terapia, eu vou ter um paciente que tem uma tendência de melhora gigantesca. E aí entra os guidelines de Tóquio, né, de 2018. Então, o paciente com colicistite, salvo o melhor juízo, se eu tratar clinicamente e não fizer grandes barbeiragens, é um paciente que sai sem eu precisar operá-lo, naquele momento. Ele vai precisar ser operado, mas naquele momento eu posso aguardar. Passa para a gente, por favor. Aqui falando do guideline de Tóquio, né? Passa para frente, que eu acho que tem um... Passa para a gente. Estudo retrospectivo, 33 pacientes. A colecistostomia percutânea, interessante, 2 fizeram colecistostomia percutânea, né? E 8% evoluíram para colestectomia de urgência num global de 33 pacientes. Então, você vê, aí são 14 pacientes, em torno de 50% é bastante. Não é um estudo que seja altamente positivo em relação ao guideline de Tóquio. Passa o guideline para a gente, deve ser esse. Então, veja lá, se eu tenho grau 1, uma colicistite leve, ou um paciente sem comorbidades, antibiótico terapia e suporte clínico. Né? O paciente que vai ficar em observação, ficou em observação, eu posso ponderar. Esse paciente vai para a colestectomia videolaparoscópica, que é a indicação, é o gold standard, na verdade, hoje é a indicação indiscutível, né, fazer por videolaparoscopia, né, mundo afora. Então, eu posso melhorar esse paciente e operar posteriormente, considerando que é um paciente potencialmente com Covid.
Se não é, ou um paciente que já tem o diagnóstico estabelecido. Aguardo, melhorou clinicamente, opero o paciente por videolaparoscopia. Grau 2, a mesma coisa, antibiótico e suporte clínico. Já o paciente em grau 3, que tem doença associada, que tem uma incompetência respiratória estabelecida, um paciente que está entubado, paciente que está em condições críticas, como é que eu vou fazer, como é que eu vou conduzir esse paciente? Eu posso fazer uma colecistostomia, também guiada por ultrassom. E eu passo um dreninho e resolvo o processo agudo, até para um empiema de vesícula biliar, eventualmente. E resolvo naquele momento. Então, fazer a colecistostomia, que é um procedimento cirúrgico que hoje nem se fala mais, eu acho que quanto tempo vocês não ouvem falar de colecistostomia? É um negócio que é difícil, mas está aí nos guidelines de 2018 de Tóquio, que se usa bastante para o paciente grave. Então, é o paciente, na verdade, o que eu quero dizer com isso? Passa para a gente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa ponderar. Se eu tenho um paciente com uma doença que é efetivamente cirúrgica, mas que naquele momento eu tenho condições de melhora clínica, eu devo optar pela melhora clínica, pelo tempo que nós estamos vivendo, que é extremamente complicado, que nós não sabemos a evolução da doença COVID, junto, em interseção com a doença cirúrgica ou com o pós-operatório do paciente cirúrgico. Então, eu acho que a melhor opção é a gente ponderar. E essas ponderações, elas vêm, veja que são estudos, que parte deles são os prospectivos, pelo menos, são antes da pandemia, mas que eles trazem luz e informações para esse momento que nós estamos passando, né? A fase da pandemia também é importantíssima, quer dizer, é uma variável que a gente precisa considerar, né? Em fases iniciais, o tratamento é muito próximo ao habitual, favorece o tratamento operatório, desde que a gente coloque em prática o que eu falei antes, né? Mas favorece. Obviamente, a gente considerando a segurança do paciente. Conforme o tempo passa, nós vamos ter pressão sobre o sistema de saúde e nós vamos sendo conduzidos a esse beco sem saída que nós estamos nesse momento, que seria a fase final, ou esperamos que seja essa fase final, onde nós temos uma falência absoluta do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de leitos hospitalares, do ponto de vista de medicamentos, né, e esse caos que está se estabelecendo e a gente espera esperamos que vençamos isso nos próximos meses e anos aí. Passa para a gente, por favor. Pode passar? Então, assim, para dar um... Você consegue só inverter aqui onde eu estou, por favor? Só para eu conseguir ler ele. Isso, obrigado. Então, olha aqui, ó. Só dar uma geral para a gente encerrar. Indicação clara, fatores pró-tratamento cirúrgico. Tá? Indicação clara de tratamento operatório. Indicação clara que eu falei lá no começo. É pneu peritônio, o paciente tem hemoperitônio, o paciente tem perfuração, líquido livre na cavidade, tem indicação cirúrgica, ponto final. Tomografia de tórax negativa. RT-PCR negativo. IgG positivo. Apendicite aguda não complicada. Lembra que nós falamos? Apendicite não complicada é uma das indicações, como abscesso periapendicular. Apendicite, colecistite aguda complicada. Falha no tratamento não operatório na diverticulite Rinchey 1 e Rinchey 2. Tá? Que são as classificações, eu não falei da diverticulite propositalmente para não enroscar mais o tempo aqui. Tá? Covid leve, fase inicial da pandemia. Anestesia regional, sempre que possível fazer com anestesia regional. Tá? Anestesia geral, nós vamos ter uma difusão maior de gases dentro da sala cirúrgica e, obviamente, é mais complexo o manuseio, por mais que a gente use filtros e tudo mais. E a via de acesso, seja ela laparoscópica ou seja a via de acesso cirúrgica convencional, né, é indiferente. Pró-tratamento não operatório. Sem indicação clara de tratamento cirúrgico, tomografia de tórax positiva, RT-PCR positivo, IgG e IgM positivo, abscesso apendicular, colicicite aguda não complicada, diverticulite e Rinchey 1 e 2, de novo, Covid grave, crítica, fase tardia da pandemia, anestesia geral e, por último, a videolaparoscopia, comparativamente, é muito melhor a via aberta. Então, você pondera
pelo tratamento não cirúrgico. Passa para a gente. Esse aqui é o caso, só estou trazendo para a gente, né, dar a nossa visão local, como foi a condução de um caso cirúrgico aqui na Santa Casa, né? Essa pacientinha chegou, ela foi entubada no pronto-socorro local, não foi aqui, e ela chegou com esse quadro tomográfico. Esse aqui é o scout, né, de admissão dela, e a gente vê claramente um pneumo peritônio, faz 10 dias, mais ou menos. E aí ela veio com esse pneumo peritônio, veja um pneumo peritônio gigantesco, a tomografia de tórax, lá a gente vê no scout já o tórax, com alterações importantes do ponto de vista dos campos pulmonares, e ficou uma dúvida gigante. Falei, poxa, como é que o paciente tem um pneumo peritônio tão grande, exercendo uma pressão tão grande no abdômen, né? E ela estava entubada, ela estava saturando 69, 68, entubada. Estava desaturando no tubo, né? E aí, passa para a gente, próximo. Essa tomografia de tórax dela. Enfim, com esse pneumo peritônio, passa para a gente, nós indicamos a cirurgia, tá? Então, a indicação cirúrgica, inicialmente, sob a minha visão, era um barotrauma. Esse paciente fez um barotrauma e fez uma ruptura gástrica. Era o meu diagnóstico de admissão. E que, de fato, foi verdadeiro. Agora, a indicação cirúrgica pelo barotrauma deveria ser, a gente viu na tomografia de tórax, que não tinha pneumotórax. Não tinha pneumomediastino, não tinha pneumotórax, e só tinha o pneumoperitônio. Ou seja, para acontecer o barotrauma, obrigatoriamente teve que haver intubação esofágica. Esse esôfago provavelmente foi intubado, a paciente tinha uma competência pilórica, e esse pilório estava constricto no momento da intubação e no momento da ventilação, e a hora que fizeram isso, ele explodiu, né? Houve uma explosão gástrica, que pela lei de Laplace na pequena curvatura alta, e foi exatamente onde perfurou e esgarçou. Na verdade, teve um esgarçamento anterior, um posterior e a pequena curvatura, a perfuração gástrica. Passa para a gente. Aqui, só mostrando ali a enfermagem, cuidado de enfermagem, a equipe cirúrgica posicionada, todo mundo com proteção, né? Lembrando que isso foi aqui na Santa Casa. Passa para a gente. E aqui, ó, o esgarçamento do estômago aqui na parede anterior. Não sei se é possível vocês observarem, mas olha aqui como a mucosa, ela ficou evertida, ela everteu toda a mucosa, anteriormente e posteriormente. E fez uma ruptura na pequena curvatura gástrica, né? A paciente foi operada e, infelizmente, em 12 horas, ela evoluiu para óbito, corroborando, né, o resultado cirúrgico, né, a sobreposição das doenças. Tudo bem, é uma paciente grave, no entanto, o tempo de perfuração não ultrapassou 5 ou 6 horas, foi rápida a intervenção, que ela veio transferida e já foi indicada a cirurgia, né? Então, são eventos também, não deixa de ser um evento relacionado à pandemia, o evento barotrauma, né, que a gente precisa se preocupar. Passa para a gente. É isso que eu tinha para dizer, né? Agradeço mais uma vez o convite, né, o acolhimento aqui na Santa Casa, e eu estou à disposição. Obrigado. Excelente exposição, a gente agradece a sua presença. Eu acho que ponderar, a gente fala muito de temas clínicos, né? Essa visão cirúrgica, ela vem para complementar toda a nossa a amplitude aí de conhecimento que é necessário por conta do Covid, né? Esses casos que você apresentou, realmente casos complexos, como os casos que habitualmente a gente recebe, né? Mas muito bem, muito obrigado, doutor.